all, the first thing that we will do is apply to the court for what we call an interim payment. This is a provision under the English court rules. That means that if you have a judgment, as we will do at that point, then you are entitled to ask the court to make an anticipation of values of your claim. And the test is for a reasonable proportion of the amount that you are likely to receive at trial. And there are cases which show that that is between 50 to 75% of the amount that you will receive at trial. So, for example, if we can establish in court, and this is all, the judge obviously has a discretion, but if we can achieve at court that somebody would receive an indemnification of 360,000 reais, or a fisherman for 600,000 reais, then we would go to the court and we would say, look, please give me 300,000 reais now, or 450,000 reais now. And that would be something that we will do as soon as we receive a judgment. So we will make that application for an anticipation this year. Então, os próximos passos agora é o julgamento que está acontecendo agora. Começou em outubro, vai terminar no dia 13 de março e a gente espera que uma sentença seja divulgada pela juíza em junho ou julho desse ano. Não é uma data exata e garantida, porque depende da juíza, pode ser um pouco antes, pode ser um pouquinho depois, mas terminado agora a fase de julgamento das audiências em março, ela tem um tempo para escrever a sentença dela, que deve sair, segundo a nossa expectativa, entre junho e julho desse ano. Então, depois disso, quando a gente sendo vitoriosos, como nós seremos com essa sentença, imediatamente após essa sentença, nós aplicamos, a gente requer a Corte da Inglaterra para um pagamento antecipado das indenizações. Então, o que acontece é, se você tem um julgamento favorável, como nós teremos a partir de julho, você pode pedir que a Corte antecipe o pagamento daquele dano, porque você já provou que o réu, no caso a VHP, é responsável por aquele dano. Então, a gente vai fazer esse pedido à Corte da Inglaterra imediatamente após o resultado favorável do julgamento de responsabilidade e numa proporção, é o que a lei da Inglaterra diz, literalmente, uma proporção razoável do total da ação, do total do dano. Então, a gente vai pedir, por exemplo, tem casos na Corte da Inglaterra de esse pagamento antecipado ter sido liberado de 50% a 75% do total. Então, o Tom deu um exemplo aqui, por exemplo, de um pescador que tem uma ação, a ação dele, o dano dele vale 60 mil reais. A gente vai pedir para a Corte antecipar para esse pescador um valor, por exemplo, de 350 mil reais, algo nessa faixa, ainda nesse will talk about timing next, right? So aí a gente pede antecipação desse valor. Lembrando que é um pedido que nós vamos fazer na Corte, é bastante comum que isso aconteça lá. É bastante comum que isso seja concedido, porém não é garantido, isso vai depender da decisão da juíza. So that would be the